Bom dia! Seja bem-vinda a mais uma terapia pela palavra. Vamos falar do lugar que você merece? Vamos falar de recuperar aí o lugar que você merece, de onde você se retirou? O que você acha? Vamos falar disso? Ontem nós falamos de hedonismo, antropocentrismo, teocentrismo, tudo isso que vem trazendo muita confusão para a nossa vida, para as nossas escolhas. E hoje a gente vai falar do quanto quando a gente coloca Deus no centro, a gente vive então no teocentrismo, as coisas se resolvem e, na verdade, ele nos devolve o nosso lugar de honra. Foi isso que ele fez com Nabucodonosor. E é isso que ele continua fazendo, porque ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, venham chegando que a gente vai falar sobre isso. Seguindo aqui, na nossa série Identidade, falando de Daniel. Gente, a gente vai falar hoje ainda sobre o capítulo 4 de Daniel. Eu vou falar o finalzinho aqui do capítulo 4 para você entender o que acontece. Lisiane, bem-vinda, bom dia. Então, a gente vai continuar aqui no capítulo 4 para você entender o que acontece quando você coloca Deus no centro da tua vida. Quando você trabalha o seu ego, trabalha aquela sua porção egocêntrica, aquela porção voltada para si mesma. E aprendemos ontem que o ego é seu inimigo? Não, o ego é você, é o seu eu. Então vamos eliminar aquela frase de acabe com o seu ego, destrua o seu ego, anule o seu ego, né? Elimine. Não. O ego é você, faz parte de você aqui, ó, do seu aparelho psíquico. Você tem que trabalhá-lo, fortalecê-lo, para que você então tenha um ego fortalecido, equilibrado e faça boas escolhas para a sua vida. Dayana, bom dia. Então, hoje, aqui no capítulo 4, nós vamos seguir. Só para contextualizar, para você se lembrar. Ontem nós falamos do capítulo 4, em que Nabucodonosor tem um segundo sonho. E aí eu falei para você que era a segunda parte do tema escolhas, né? Que quando você, então, acontecem muitas coisas te levando para um caminho em que você precisa fazer escolhas melhores, mas você segue fazendo escolhas ruins. E aí você vai passando por aquelas situações e vai até que você finalmente entende que não dá mais para você ficar ali onde você estava. Você precisa fazer uma escolha melhor para você sair daquele buraco onde você se enfiou. Então é você trabalhando o seu ego, não dando vazão a tudo que vem de impulso aí dos seus desejos, daquela parte mais primitiva sua, que precisa ser vista, precisa ser acolhida, sim, mas precisa ser trabalhada. Josi, bom dia. Então, a gente aprendeu que Nabucodonosor, ele cometeu erros, ele foi sendo orientado a partir desses erros, mas ele não aprendeu nada. Nada. Ele seguiu cometendo os mesmos erros, até então que ele tem um segundo sonho. E aí Daniel, interpretando para ele, fala: Deus, a árvore é você, né? Que ele sonha com uma árvore grande, maravilhosa, que é vista por todos, que todo mundo vê, que todo mundo descansa embaixo dela, e que é uma árvore perfeita e que é derrubada em algum momento. E aí Daniel fala: olha, eu queria ter notícias melhores, mas infelizmente não vai dar. Essa árvore é você, e você vai ser derrubado, rei. E você vai viver como os animais no campo, ao relento. E aí, aqui, eu quero falar com você sobre o sonho acontecendo e o quanto Deus, quando a gente entende a soberania dele, ele nos restaura para o nosso lugar de honra, que é o título da nossa mensagem de hoje. Então, olha, seguindo, né, no capítulo 4,
Daniel fala isso para ele e termina com: abandone seus pecados e comece a viver diferentemente. Deixe essa vida de maldades, viva com justiça e cuide dos necessitados e desamparados. Só assim o Senhor continuará a viver tranquilo. Foi um aviso. E aí, quando a gente vem para nós, aqui que na nossa live é terapia pela palavra, então a gente está falando dos nossos relacionamentos interpessoais e de nós mesmas, do nosso relacionamento com a gente mesma. Então eu te digo, o que você precisa organizar aí dentro de você? Quais comportamentos você precisa abandonar? O que você precisa olhar melhor? O que você precisa cuidar mais dentro de você para que você viva uma vida melhor, uma vida mais tranquila? O que está faltando aí para você? Bom dia, bem-vinda. O que está faltando para você ajustar para que você não precise sofrer além do necessário? Tudo que você já viveu até aqui, tudo que você já aprendeu já é suficiente para você fazer escolhas melhores. O que está faltando para você fazer essas escolhas? Para Nabucodonosor faltava humildade, porque olha a continuação aqui. Tudo isso que o Daniel previu lá no sonho, tudo isso aconteceu ao rei Nabucodonosor. Passados apenas 12 meses, ele estava andando pela sacada do Palácio Real na Babilônia e de repente exclamou, todo orgulhoso: olhe para tudo isso, é a grande Babilônia e eu a construí sozinho como capital do meu reino para minha honra e glória. Meu Deus, o homem não aprende. Não aprende. Aí você já ouviu a expressão? Se não aprende pelo amor, aprende pela dor? Pois é, não escolha a dor. Escolha o amor. Escolha se chegar a Deus pelo amor. Escolha a conhecer mais Ele e ao mesmo tempo conhecer-se pelo amor. Não escolha a dor. Porque uma coisa é certa, a conta vem e a dor chega. E você não precisa passar por ela. Escolha fazer o seu processo, o seu movimento pelo amor. Escolha aprender com os seus erros já passados, com os erros dos outros que você observa e faça escolhas melhores para sua vida daqui para frente. Não foi o caso de Nabucodonosor, né? Para minha honra e glória. Meu Deus. E aí a palavra fala aqui. Assim que as palavras saíram da boca dele, ouviu-se uma voz do céu, dizendo tudo o que Daniel já tinha dito lá de revelação para o sonho dele. Que o reino dele ia ser tomado, que ele ia ser tirado do convívio dos homens, ia viver com os animais do campo, comerá capim como boi. E a sentença é para 7 tempos. Então, como a gente já falou aqui anteriormente, não se sabe se 7 tempos são 7 dias, 7 meses, 7 anos, 7 estações, 7 semanas. Mas ainda que fossem 7 dias. Imagina você viver 7 dias como um animal no campo, comendo o resto de comida dos animais? O que não foi, certamente, porque foi um tempo, né, suficiente para ele se conscientizar aí de muitas coisas. Mas aí fala assim: imediatamente Nabucodonosor foi tirado da convivência dos homens, comeu capim como boi, se molhou com o orvalho do céu, seu cabelo cresceu como as penas de águia, suas unhas cresceram como as garras de falcão. Ou seja, ele não tomava banho, ele não comia comida sentado à mesa, o cabelo cresceu, a unha cresceu, por isso que a gente entende que não foram só 7 dias, né? Esses 7 tempos foi muito mais do que isso, porque deu tempo de crescer cabelo, crescer unha, como a de falcão, o cara ficou assim irreconhecível. Mas, palavras do próprio rei. Ao final daquele período, eu, Nabucodonosor, olhei para o céu, recobrei o juízo e bendisse o Deus Altíssimo, agradecendo e glorificando ao Deus que vive para sempre. Olha que incrível. Doeu muito. Ele teve que passar por muitas dores e perdas, mas ele aprendeu a lição. E Deus fez isso porque Deus é ruim? Não. Fez isso porque queria colocar ele num lugar de glória verdadeira. Porque Deus não quer que a gente passe essa vida sofrendo, chorando, na miséria, sabe? Na insensatez de não nos tratarmos com o valor que a gente merece. Não, ele quer te dar o valor que você merece, te colocar no lugar de honra que você merece. Mas para isso depende as suas escolhas também. Não é só o que ele quer. A vontade dele é boa, agradável e perfeita.
mas as nossas escolhas interferem nessa vontade, ok? Só que aí, quando você se conscientiza de quem você é, do quanto é importante que você se conecte com Deus, o quanto é importante que você fique centrada ali na bondade, porque você é criada à imagem e semelhança do Pai. Então existe bondade em você, apesar da nossa natureza caída, do nosso coração centralizado, existe sim uma porção muito boa em nós, que se alimentada direto na fonte, a gente consegue exercer, ou seja, o seu ego não trabalhado te leva para o egocentrismo absoluto, te leva para o hedonismo que a gente falou, que é viver por prazer, por o antropocentrismo, você no centro como Nabucodonosor, o meu reino, para a minha honra, para a minha glória, tudo eu. Só que você não é um ser sozinho. Você não foi criada para ser sozinha. Existem pessoas, existem relacionamentos interpessoais, existem muitas coisas acontecendo aí para colocar você num lugar de conhecimento, de sabedoria. Então tá bem escrito aqui, olha só que coisa interessante. Ao mesmo tempo que ele recuperou a consciência, considerando a superioridade mesmo, a majestade do Deus Altíssimo, e ele glorificou a Deus, ele recuperou também a majestade e a glória do reino dele. Então ele fala, ao mesmo tempo em que recobrei o juízo, recuperei a majestade e a glória do meu reino. Fui restabelecido como rei no meu reino e me tornei maior que antes. Gente, a ideia é você se conectar com Deus para se tornar maior que antes, maior do que você já é, mais rica, mais linda, mais poderosa. Não, tá? Existe aqui nos dias de hoje, né, um grande movimento da teologia da prosperidade e de faça seu primeiro milhão em não sei quanto tempo, e faça isso e faça aquilo, e tudo voltado para o ter. Mas o ter é consequência do ser. Primeiro você precisa ser. Ocupar o seu lugar de filha de Deus. Ser uma mulher honrada, uma mulher que se respeita, que se ama, que se valoriza, que não se entrega aí para qualquer situação, seja amorosa, seja profissional, seja de amizade. Não, você sabe o seu valor, você sabe aquilo que você quer receber. E acima de tudo, você sabe a quem você pertence, você sabe quem é o Deus que cuida de você, que te fez, a imagem e semelhança dele, e você dá a ele o lugar que é dele, o lugar de honra dele, de majestade dele. Ao fazer tudo isso, é o que diz a palavra, os humilhados serão exaltados. Ao se prostrar diante da majestade desse Deus maravilhoso, ele vem, segura o seu rosto, levanta e fala assim, olha para cima, filha. Levanta a cabeça. Sai desse lugar de humilhação. Sai desse lugar de subjugo. Sai desse lugar que não é seu, que não foi para isso que eu criei você. Levanta a cabeça, filha querida. Levanta a cabeça, filha amada. Tem valor em ser você. Você é preciosa. Você foi criada com amor e por amor. E por amor maior ainda, ele deu Jesus para nós, que vem para nos dar a possibilidade de redenção e de uma nova vida. Então renda-se a isso e busque o seu melhor, busque se tornar realmente uma cópia de Jesus nessa terra. Na majestade e na perfeição? Não, porque isso é impossível. Nós não somos perfeitas. Jamais seremos. Mas na vontade de se aproximar desse grande exemplo que é Jesus para nós, que não só é o nosso Senhor e Salvador, como também é um exemplo de conduta para nós, de alto amor, de autopreservação, de amor ao próximo, de cuidado, de zelo, de equilíbrio. Trabalhe o seu ego para você encontrar tudo isso. Trabalhe os seus temperamentos. Trabalhe
todos os seus traços de caráter, tudo isso compõe você e faz de você, bate tudo ali no liquidificador, ó, e faz de você essa misturinha maravilhosa, que às vezes dá um pouco de trabalho, né? Que às vezes você olha e você fala, ai, não queria ser assim e tal, mas você é quem é. Basta que você aperfeiçoe, que você aprimore tudo que você já tem de bom, trabalhe o que você tem de ruim, tenha o seu ego muito fortalecido para conseguir fazer boas escolhas quando vem os estímulos lá, os estímulos dos seus desejos, os estímulos externos, as crenças limitantes, todo aquele molde que as pessoas querem colocar você. Se trabalhe para você conseguir escolher, para você não precisar passar por todas essas provações que a gente está vendo aqui que Nabucodonosor passou. Você não precisa. Você pode seguir o caminho do amor. Basta o que você já sentiu de dor até aqui, não basta? Já foi suficiente, já deu para aprender, não deu? Então vamos seguir agora no amor? E olha que coisa mais linda. Quando a gente segue no amor e na soberania de Deus, ele vem e restabelece o nosso lugar. E aí ele termina falando assim, ó. Tudo que ele faz é justo. E ele o faz da maneira certa. Ele sabe como tratar gente orgulhosa e tem o poder para torná-los humildes. Porque esse era o problema de Nabucodonosor. O orgulho, a prepotência. E o seu, qual é? Soraya, bem-vinda, bom dia. E o seu problema, qual é? Esse era o de Nabucodonosor. E o seu? O meu, por exemplo, vou te dizer, o meu problema é o meu temperamento. Que sim, é algo que eu trabalho, é algo que faz o meu movimento de vida, porque eu sou de temperamento predominante sanguíneo e depois colérico. Então faz o meu movimento de vida, eu sou uma pessoa cheia de energia, eu sou realizadora, tal. Só que se eu não estiver trabalhada, se eu não estiver ali, né, olhando para mim, consciente de mim, eu tenho a tendência a ser explosiva. Eu tenho a tendência a ser aquela coisa assim de, ai, nossa, muito brava, né? Aquela coisa de ser intensa. Então eu sou intensa, tanto para alegria quanto para braveza. Tanto para amar quanto para ficar brava com as coisas que eu não aprovo ou não, né, que não se conectam com os meus valores. Isso eu tô falando da minha vida, tá, gente? Tô falando de você e da sua vida, tá bom? Porque eu não tô aqui para julgar ninguém. Aqui é um lugar de acolhimento e por isso, inclusive, que eu tô trazendo para você a minha miserinha aqui, que é essa tendência a falar antes de pensar. E eu já sofri muito com isso, mas hoje, graças a Deus, eu aprendi a lidar com o meu temperamento, eu aprendi a extrair dele o melhor que ele tem, porque sim, tem muito valor em ser sanguínea colérica. Qualquer dia a gente vai fazer uma live aqui sobre temperamentos apenas, vou falar pra você dos homens da Bíblia. Conta aqui pra mim, manda pra mim aqui nos comentários ou no direct, depois quando a gente terminar a live, se você tem interesse nessa live sobre temperamentos, extraindo exemplos ali da Bíblia, pra gente conversar sobre isso, pra você entender direitinho qual que é o seu. Eu já fiz isso no passado, mas a gente pode fazer isso de uma forma mais enxuta e mais direcionada, tá? Pra você entender. Bom dia, Dani, bem-vinda. Pra você entender qual que é o seu. Mas enfim, fica aí a pergunta para você. Nabucodonosor foi tratado no orgulho dele, na arrogância, na prepotência. Eu fui tratada na minha braveza, no meu temperamento explosivo, que tá muito ligado com o senso de justiça. Isso é certo, isso é errado, tal. Eu fui tratada nisso. E hoje, graças a Deus, eu tô bem trabalhadinha nisso, mas é um processo constante. E você? Em que você tem que ser tratada? Pergunta isso pra você com honestidade, com coragem, e segunda-feira você volta aqui e me conta. Segunda-feira a gente vai continuar aqui no livro de Daniel e a gente vai aprender sobre mais uma pessoa que não teve a capacidade de aprender com os erros dos outros e olha, se lascou, se deu muito mal. Então,
Vamos aprender com os nossos próprios erros, com os erros dos outros. Vamos olhar para a gente e entender o que a gente precisa trabalhar para que a gente não precise chegar aos extremos que Nabucodonosor chegou. Para que a gente consiga, então, se trabalhar no amor e não na dor. Combinado? Vamos orar? Querido Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, muito obrigada por essa mensagem, muito obrigada por nos dar esse direcionamento e traga consciência para nós, Pai, por favor, traga consciência para que a gente veja exatamente o que em nós precisa ser trabalhado, o que em nós precisa ser moldado pelas suas preciosas mãos e nós nos colocamos aqui, disponíveis, abertas e vulneráveis nas suas mãos para que o Senhor nos molde conforme o seu querer, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos que assim seja e já te agradecemos. Amém, meninas? Coragem aí para olhar, para ver o que tem que ser melhorado aí? Coragem, hein? Que vai dar certo. Confia em mim, deu certo aqui, vai dar certo aí também. Combinado? Um beijão para vocês, fiquem com Deus, tenham um final de semana maravilhoso, abençoado e segunda-feira a gente volta continuando nesse livro incrível de Daniel na série Identidade. Um beijo, meninas. Tchau, tchau.